Fala Dev, Douglas Mota trazendo mais um conteúdo aqui para o meu canal. Sejam muito bem-vindos e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre arquitetura testável em projetos Android, considerando aqui uma arquitetura MVVM. Eu quero te mostrar aqui um projeto que ele não tem uma arquitetura boa, que não tem uma arquitetura testável e escalável, e a ideia é nós juntos aqui refatorarmos esse projeto e entendermos aqui o que é uma arquitetura boa, o que é uma arquitetura testável no Android. Eu acho que esse assunto é um assunto muito relevante nos dias de hoje e ele vai nos ajudar a criar aplicativos melhores para a plataforma Android. E se você quiser acompanhar comigo, digitar o código juntamente comigo, e é o que eu recomendo que você faça, eu vou deixar aqui na descrição o link do projeto que vai estar no GitHub para você fazer o clone na sua máquina e você praticar juntamente comigo. E como sempre, se você já curtiu o assunto deste vídeo, eu te convido a se inscrever caso você não seja inscrito, a deixar um like e a compartilhar esse conteúdo com outros devs. E se você quer acelerar a sua carreira como dev Android e aproveitar as melhores oportunidades do mercado, dá uma olhadinha no link que está na descrição para você conhecer o meu projeto Camp e vamos lá agora para a tela do meu computador para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre arquitetura testável aqui no Android. Então vamos lá, aqui no Android Studio já tem um projeto que eu criei e eu vou deixar o link desse projeto na descrição desse vídeo para você acompanhar juntamente comigo. E basicamente eu tenho um projeto aqui Compose, um projeto bem simples com arquitetura MVVM. Eu já deixei criado aqui um ViewModel e esse ViewModel aqui ele não segue as boas práticas. Se você reparar, nós temos aqui a dependência do contexto do framework do Android aqui no ViewModel. Isso daqui não é bom, principalmente para testabilidade. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho melhor por que isso não é bom na hora de escrever os nossos testes. E eu tenho também aqui uma instância do repositório sendo criada diretamente aqui no meu ViewModel. E isso daqui também não é bom, a gente está violando aqui alguns princípios Solid. Então o mais certo seria receber esse repositório aqui no construtor do nosso ViewModel e trabalhar aí com injeção de dependência. Mas por enquanto vamos manter a arquitetura dessa forma, vamos manter o código do jeito que está. E a gente vai daqui a pouco escrever aqui, tentar escrever aqui os testes unitários para este ViewModel. Então, basicamente, aqui no ViewModel, a gente tem aqui um Mutable State Flow, que vai guardar o estado aqui do nome do usuário. Aqui no init desse ViewModel, nós estamos chamando a função loadUsername, que vai fazer, então, o carregamento desse username a partir do repositório, que foi instanciado aqui em cima. Temos também uma outra função aqui, chamada SaveUsername, para a gente poder permitir que o nosso usuário consiga passar um nome de usuário aqui para o nosso repositório. Então, a ideia aqui de um ViewModel, quando a gente fala de arquitetura e de responsabilidades, o ViewModel aqui dos componentes de arquitetura, ele é um stakeholder. E como um stakeholder, a função desse ViewModel, a função principal dele é guardar estado, principalmente para a gente não ter problemas de perder esse estado quando a nossa tela é rotacionada. Então, a gente sabe que no Android, quando nós temos a nossa tela rotacionada, a nossa tela ela é destruída e recriada novamente. E quando nós temos esse padrão de stakeholder, nós temos então que esse dado que está aqui no ViewModel, ele vai sobreviver a essas mudanças de configuração no Android. Então, a principal função de um ViewModel aqui no Android é manter o estado, guardar esse estado, fazer lógicas referentes à UI, para poder passar esse dado mais formatado para a nossa UI e fazer qualquer tipo de mapeamento de dado que venha de outras camadas. Então, quando a gente tem isso em consideração, que o ViewModel ele é um stakeholder, e a gente vê que aqui ele já tem mais do que essa responsabilidade. A outra responsabilidade dele aqui neste momento está sendo ao criar aqui esse User Repository, ou seja, o ViewModel ele está agora criando uma dependência, criando aqui a instância de User Repository, e pior ainda, ele conhece a implementação desse User Repository. Então, se eu acessar aqui essa classe, a gente vê que essa classe é uma classe concreta que está utilizando aqui o Shared Preferences para poder armazenar esses dados aqui nas preferências do usuário. E agora vamos entender um pouquinho aqui o nosso repositório. Ele é bem simples, a única coisa que ele faz aqui é obter uma instância das preferências, criando aqui com o modo private, e expõe aqui duas funções, uma para poder obter o nome de usuário que está dentro dessas preferências, e uma outra função para poder salvar o nome do usuário nas preferências. Tem algumas melhorias que a gente pode fazer nesse ViewModel, claro, a gente pode, por exemplo, mudar o contexto para poder trabalhar com o contexto de I/O aqui do Coroutines, mas isso daqui é coisa que a gente pode fazer,
que você tem que ter em consideração ao criar projetos profissionais. A ideia deste vídeo é a gente focar na arquitetura testável e conseguir testar o nosso ViewModel sem maiores dificuldades. Aqui no repositório, quando eu chamo o nosso getUsername, eu estou simulando aqui um delay de 2 segundos para poder representar aí uma chamada API, né, de uma outra camada, por exemplo. Então, na vida real, esse repositório aqui, ele vai depender aqui de outras dependências, por exemplo, do retrofit, do banco de dados, e você vai então chamar funções dessas outras dependências, dessas outras fontes de dados, e essas outras fontes de dados, né, elas vão então buscar os dados numa API ou então no banco de dados. Mas para poder simplificar aqui o nosso exemplo, né, e tornar aqui o nosso vídeo mais didático, eu implementei o repositório com esse delay para poder simular essa demora, né, que o dado vai ser retornado por essas fontes de dados. Tranquilo? Então, beleza, vamos agora voltar para o nosso User View Model e vamos agora implementar, né, começar a implementação dos nossos testes unitários. Só que antes, vamos dar uma olhadinha bem rápida na nossa Main Activity, porque aqui nós temos a implementação da nossa tela, né, e está bem simples também. E descendo um pouquinho, eu reutilizei a função greeting, né, que foi criada assim que eu criei esse projeto. Então, eu vou apenas te mostrar aqui no nosso preview, né, o que a gente tem aqui de implementação. Eu apenas fiz algumas modificações básicas. Eu apenas criei aqui um campo de texto para poder permitir que o usuário, né, digite alguma coisa. E ao clicar em salvar nome, a gente vai atualizar esse dado lá nas preferências e depois esse Hello World aqui, né, no preview, ele vai ser substituído pelo Hello contendo o nome que eu passei aqui. Então, se eu digitar aqui Douglas, a gente vai receber aqui em cima Hello Douglas, beleza? Eu vou só executar esse aplicativo para você ver ele funcionando. Deixa eu mudar aqui para App. Vou clicar em executar, só para você entender o que a gente vai, né, implementar nos nossos testes unitários. Subindo um pouquinho, eu tenho aqui o nosso setContent, onde eu instancio aqui o nosso ViewModel e eu recebo, né, eu coleto aqui o nosso Stateflow para a gente poder passar o nosso username aqui para a nossa função greeting. Beleza, o aplicativo foi executado, então aqui nós temos Hello Douglas, porque é o valor que eu já tinha digitado aqui para poder salvar nas preferências. Eu posso, por exemplo, né, digitar aqui novamente a palavra Word. Então, se eu clicar em salvar, veja que interessante, nós temos aqui Hello World. Vou apenas digitar aqui Hello Douglas novamente, para poder deixar esse nome de usuário salvo nas preferências. Vou clicar em salvar, então temos aqui o nosso Hello Douglas novamente. Então é um aplicativo bem simples, mas aqui a gente já viu que ele viola alguns princípios, aí, algumas boas práticas, né, de desenvolvimento Android. Agora, para você ver que essa arquitetura não é uma arquitetura boa para a gente testar, eu vou então agora implementar o teste unitário para esse User View Model. Então aqui no pacote de teste, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin e vou chamar esse arquivo de User View Model Test. Vai ser uma classe mesmo. E agora eu vou fazer algumas configurações. Eu já deixei criado aqui o main dispatcher rule. E quando você cria testes unitários, né, quando você tem código coroutine, né, sendo executado no seu projeto, aqui no nosso user repository a gente não tem especificamente, né, uma chamada, né, que vai utilizar aqui as coroutinas, mas como eu criei uma função suspend para poder simular, né, esse código aqui, trabalhando com coroutines, e coloquei um delay aqui, que é também da biblioteca do coroutines, a gente então vai trabalhar com esse main dispatch rule aqui, para poder permitir que o nosso teste ele tenha controle da thread, né, do contexto principal, do contexto main do coroutine. Então, basicamente, o que esse código aqui faz durante os testes, ele vai substituir o contexto de main, né, que é executado no nosso ViewModel, porque nós não estamos fazendo mudança de contexto aqui. E nos testes, esse contexto ele vai ser controlado pelo teste dispatcher, e assim nós temos controle total nos nossos testes para poder fazer as verificações. Então, voltando aqui no nosso ViewModel Test, a primeira coisa que eu vou fazer é criar, né, essa configuração aqui de regra do nosso main dispatch rule. Isso daqui é meio que um boilerplate, né? Toda vez que você vai testar aí o seu ViewModel, por exemplo, e você tem código coroutine, você tem que ter esse dispatcher aqui para poder fazer, né, o que eu comentei anteriormente com a questão dos contextos do coroutines. Então, quando nós temos aqui uma classe de teste, a gente quer criar então uma instância da classe que a gente quer testar. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir aqui uma variável, né, que vai representar a classe a ser testada. Neste caso aqui, é o nosso ViewModel, é o que nós queremos testar. E agora, eu vou criar uma função qualquer para poder testar
uma função do nosso ViewModel. Então, aqui eu vou vou chamar aqui essa notação de teste, estou utilizando aqui o JUnit 4. Aqui eu vou criar uma função, eu vou utilizar a sintaxe aqui que eu sempre utilizo nos meus projetos. Aqui no nome de função, deixa eu ver se ele vai sugerir alguma coisa para a gente, né? Eu estou sem criatividade aqui agora. Beleza, ele vai criar uma função chamada loadTestUser, né? Posso utilizar esse mesmo nome que ele passou aqui para mim, que ele sugeriu. Então, load username, should update username. Ele já colocou para mim aqui dentro de um run test. Então, quando você testa seu código coroutines, né, se você precisa chamar uma função, né, suspende diretamente no seu teste, você tem que rodar essa função de teste dentro aqui, essa função, né, lá do seu repositório, por exemplo, dentro aqui do run test. Como o nosso ViewModel, ele não está chamando nenhum código coroutines, então não é obrigatório utilizar esse run test. Eu só vou deixar aqui porque não vai fazer diferença nenhuma aqui pra gente. Eu vou deixar aqui para a gente não ter nenhum tipo de problema. Agora, olha que interessante, para a gente poder testar, né, verificar se o nome de usuário ele foi atualizado corretamente, a gente tem que instanciar o nosso ViewModel. Instanciando o nosso ViewModel, a primeira coisa que ele faz é chamar essa função loadUser. Chamando a função loadUser, ele está simplesmente atualizando o estado, o nosso Mutable State Flow, com o valor que vem lá do nosso repositório, né, o valor que está lá nas preferências. Então, o nosso teste vai ser o seguinte: quando eu instanciar o ViewModel, eu sei que ele vai chamar essa função, eu quero então verificar que o valor que está dentro do nosso username é o valor que está sendo retornado pelo nosso repositório. Então, é basicamente isso que eu quero testar. Então, voltando aqui no nosso teste, eu vou simplesmente, né, instanciar aqui o nosso ViewModel, vou chamar aqui ViewModel. Na verdade, eu vou já instanciar o ViewModel que está criado, né, então vou chamar aqui ViewModel. Eu vou instanciar ele com o nosso user ViewModel. E aqui começam então os nossos problemas. Então, a nossa arquitetura, como eu falei, ela tem alguns problemas. O primeiro problema é que o nosso ViewModel depende de um contexto. E como nós estamos dentro de um teste unitário, este teste aqui ele roda na JVM. Aqui dentro deste arquivo de teste, nós não temos nenhum conhecimento do framework do Android e nós não devemos ter. O teste que roda na JVM ele tem que ser isolado do framework do Android. Então, como o contexto ele é uma classe do framework do Android, eu não consigo, né, fornecer uma instância, uma dependência desse contexto. Aí você pode pensar, beleza, mas eu posso então utilizar bibliotecas de mock para poder mocar para a gente aqui o contexto, né, de uma maneira mais simples, e a gente consegue então fazer o teste sem nenhum problema. Beleza, vamos seguir esse caminho. Mas antes de nós criarmos aqui o mock com alguma biblioteca, deixa eu só fazer um teste aqui para você ver que interessante. Aqui em cima, na nossa classe, eu vou criar uma variável, chamar essa variável de contexto, context, e eu vou então instanciar, por exemplo, uma activity. Eu vou chamar aqui o nosso main activity, e a gente sabe que o nosso main activity é o contexto, né? A nossa atividade é um contexto do Android. Então, se eu passar aqui agora o nosso contexto, olha que interessante, né? O nosso user ViewModel, ele consegue receber a instância da main activity. Só que nós temos um problema. O main activity ele é uma classe, né, do framework do Android e só o framework do Android sabe instanciar essa classe corretamente. Por mais que eu consiga chamar aqui, né, instanciar o nosso main activity, ao executar o nosso teste não vai funcionar, né, porque a gente não vai conseguir criar esse main activity corretamente porque nós não temos a informação aqui do framework do Android nesse exato momento. Um outro problema que eu esqueci de comentar, quando nós passamos o contexto para o nosso ViewModel, a gente está correndo um risco de passar o contexto da activity. Por mais que aqui no meu main activity eu esteja passando o application context, que aqui não teria nenhum problema de leak de memória, se eu passar de forma errada aqui, por exemplo, this, que é o contexto dessa activity, eu vou estar causando um problema aqui no meu projeto, porque a nossa activity tem um ciclo de vida menor do que o nosso ViewModel, e a partir do momento que a gente ficar rotacionando o nosso telefone várias vezes, aquela activity que deveria ser destruída para ser recriada, né, isso vai acontecer, ou seja, a activity vai ser destruída, vai ser recriada, mas a referência daquela activity que foi destruída, ela nunca vai ser limpa da memória, porque a gente tem um ViewModel que está vivo e está guardando a referência daquela activity. Então, se você ficar rotacionando várias vezes aí o telefone, e você vai ficar guardando referências de activities aí na memória, se o seu dispositivo tiver pouca memória, você vai ter o problema de vazamento de memória. Tranquilo? Então, por mais que a gente possa passar o contexto para o ViewModel, não é recomendado por causa desses problemas que podem acontecer.
Existe uma outra maneira de você trabalhar de forma segura, né, passando o contexto para o ViewModel, trabalhando com o Android ViewModel, mas no geral eu não recomendo que você passe o contexto para o ViewModel, porque você tem outras maneiras de organizar o seu projeto que não dependa, que o ViewModel não dependa do contexto, tranquilo? Então vou dar o Ctrl Z, só para voltar o nosso Application Context, daqui a pouco nós vamos melhorar esse projeto aqui. Vamos então voltar aqui para o nosso User ViewModel Test. Vamos tentar executar esse teste só para ver o que vai acontecer. Então eu vou executar aqui esse teste. Nós vamos receber um problema, né, provavelmente, realmente foi isso que aconteceu. Então veja que interessante, né, ao tentar instanciar aqui o nosso MakeActivity, veja que nós tivemos um erro, né, de System Clock, porque, né, o contexto aqui ele tem várias implementações do framework do Android, né, internamente, né, então tem várias funções, tem várias regras, né, que devem ser implementadas considerando o framework. E aqui ele falou que não conseguiu, né, mocar esse System Clock, né, que é uma classe que está dentro do contexto, né, e nós não conseguimos, né, resolver esse problema aqui de maneira alguma. Então você não vai conseguir, né, instanciando uma activity, instanciando um contexto, né, você não vai conseguir fazer esse código funcionar. Uma alternativa seria utilizando a biblioteca de mock, né, então eu vou te mostrar como que você faz isso agora. Eu já tenho a dependência do Mockito importada no projeto. Para poder configurar o Mockito é muito simples. A ideia aqui não é te mostrar, né, como que você trabalha com framework de mock. Eu posso criar um vídeo mais para frente sobre isso. Você pode deixar aqui nos comentários também se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos sobre testes, sobre mocks, né? Deixe nos comentários para poder preparar esse conteúdo para vocês. E aqui então eu vou configurar o Mockito. Eu vou trabalhar com a notação aqui chamada run with. Aqui eu vou trabalhar com o runner do Mockito. Eu posso chamar aqui Mockito JUnity Runner. Vou chamar aqui o dois pontos class. Agora sim, eu tenho o Mockito controlando a execução deste teste. O que eu posso fazer agora é trocar essa variável de contexto. Eu vou chamar aqui private lateInitVar. O nosso context vai ser do tipo context. Vou passar aqui context. E eu vou passar a notação @mock em cima aqui dessa variável. E assim, quando o Mockito executar o nosso teste, ele vai então criar um mock dessa classe de contexto. Fazendo isso, veja que eu não precisei instanciar a nossa MakeActivity, por exemplo, e nós conseguimos, né, passar o contexto normalmente aqui para o nosso ViewModel. Executando novamente o nosso projeto, a gente vai ter o mesmo erro. Então, vamos aguardar um pouquinho. Veja que ele já deu o erro aqui. E veja que agora, na verdade, não foi nem o mesmo erro, né? Eu falei errado aqui. Ele conseguiu fazer o mock, né, do contexto, só que o Mockito, o que ele faz? Para todas as funções, para todas as implementações dentro do contexto, ele retorna o valor default de cada função. E como aqui no nosso repository nós estamos utilizando aqui o getSharedPreferences, que é uma função aqui do nosso contexto, ele simplesmente retorna nulo para essa função porque é a implementação default do Mockito. E foi isso que aconteceu. Quando nós executamos o nosso teste, o nosso UserViewModel ele foi instanciado, ele caiu dentro do init, ele chamou o loadUsername, o loadUsername chamou a função repository.getUsername. Ao cair dentro dessa função, ele chamou aqui o SharedPreferences, porém para poder criar o SharedPreferences, né, para a gente poder obter uma instância do SharedPreferences, a gente precisa do contexto, né, e essa função chamada getSharedPreference. Então, nesse momento aqui, nesse exato momento, o nosso teste falhou, porque o retorno do getSharedPreferences foi nulo. Então, o nosso teste falhou, porque o Mockito não faz a implementação. Claro, porque o Mockito, né, ele apenas moca e retorna valores default de todas as funções daquela classe. E neste caso, o getSharedPreference ele retorna null por default. Então, já tivemos aqui um outro problema. Então, você percebe que só de ter o contexto aqui no nosso ViewModel, que a gente utiliza para poder passar para o repositório, já começa a trazer para a gente algumas complicações aqui nos nossos testes. Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, como eu estou utilizando o Mockito, eu posso então tentar contornar esse problema de alguma forma. Então, você começa a deixar o seu teste cada vez mais complexo e cada vez mais pesado. Para a gente poder então tentar arrumar uma solução ainda com o Mockito, o que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui dentro da nossa função de teste, como eu conheço a API do Mockito, eu sei que eu posso fornecer, né, retornos, né, para essas funções aqui de dentro do nosso contexto. Então, existe aqui uma função chamada whenever, eu vou chamar aqui whenever. Então, como a gente está chamando, né, ou seja, o nosso contexto, ele vai chamar essa função de getSharedPreference, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer whenever, ou seja, quando o nosso contexto, nós chamarmos o getPreferences dele, né, passando, por exemplo, deixa eu pegar o valor que ele me sugeriu aqui, criando o contexto aqui com o userPrefs e o modo private, quando isso acontecer lá no meu código, eu quero então retornar alguma coisa.
E aqui eu teria que retornar uma instância do Shared Preferences. Só que o Shared Preferences é uma interface, né, e a gente não conhece a implementação desse cara. E se eu fosse implementar esse cara aqui na mão, não valeria a pena, né, eu escrever teste unitário, porque seria muito complexo implementar um shared Preferences na mão apenas para os meus testes. Então, você pode pensar mais uma vez, vamos trabalhar com Mockito para resolver esse problema. Beleza? Vamos lá. Aqui, então, eu posso criar mais uma vez uma outra variável de mock. Eu vou copiar essa linha de código, colar na linha de baixo. E agora, eu vou mocar aqui o Shared Preferences. Então, eu vou criar uma variável chamada Shared Preferences, que vai ser do tipo Shared Preferences, que é a interface que existe. Moquei essa classe. Agora sim, toda vez que essa função for chamada lá no meu repositório, eu quero retornar um Shared Preferences mocado. Beleza? Parece que eu resolvi o nosso problema. Vamos agora executar mais uma vez o nosso teste. Beleza, como você viu, agora sim o teste passou, né? Ele conseguiu, de fato, mocar essas dependências aqui, mas veja o trabalho que a gente teve, né, para poder chegar nesse resultado aqui, e nós não estamos fazendo nenhuma verificação, nós estamos apenas instanciando um viewModel. Agora vamos, de fato, né, fazer uma verificação, um assert aqui, para ver se o nosso teste, né, vai continuar funcionando. Então, a configuração inicial, né, parece que funcionou, né, utilizando aqui o Mockito. Agora vamos fazer a verificação, vamos fazer aqui o assert. Então aqui eu vou chamar a função chamada assert equals, então vou chamar aqui assert equals, vou importar aqui essa função do JUnit, deixa eu dar aqui para importar, na verdade eu acho que eu escrevi errado, é assert equals, beleza. Vou importar aqui essa função do JUnit, assert, e aqui é o seguinte, eu quero verificar se o valor usuário padrão está dentro dessa variável do nosso estado e username no viewModel. Isso porque, se nós verificarmos novamente o nosso user repository, quando a gente chama o nosso getUsername, antes de chamar o saveUsername, por padrão, né, se ele não encontrar nenhum valor dentro dessa aqui, ele vai retornar essa constante chamada prefNameDefault, contendo valor de usuário padrão. Então, quando nós chamarmos o nosso getUsername pela primeira vez e antes de chamar o saveUsername, ele sempre vai retornar para a gente esse valor, essa string usuário padrão. Então é isso que eu estou testando aqui, né, verificando no nosso teste. Algumas coisas interessantes vão acontecer aqui. Então vamos apenas executar aqui para ver o que vai acontecer. Nós vamos obter aqui um erro. E veja que interessante, né? Ele fala que nós estamos esperando receber um usuário padrão, porém o nosso viewModel username ele contém o valor carregando. Isso porque se nós acessarmos o nosso user viewModel, quando nós instanciamos aqui um mutable state flow, ele primeiramente emite aqui um carregando 3 pontinhos e só depois que ele chama a função de load username é que ele vai atualizar esse username aqui depois desse delay de 2 segundos. Então aqui está acontecendo um problema que é o seguinte, como nós estamos dependendo diretamente de uma implementação concreta aqui de um repositório, e lembra que isso daqui poderia ser uma chamada para a API, né, e poderia demorar 2, 3, 4 ou 5 segundos. Como nós estamos dependendo de uma implementação concreta nos nossos testes, o nosso teste ele fica flake porque a gente está dependendo aqui de um tempo, né, que nós não temos controle. Então é uma outra coisa ruim quando você trabalha diretamente com uma classe concreta, sendo dependida lá no seu viewModel e também nos seus testes, né? Obviamente porque o seu viewModel, né, a sua implementação do viewModel depende diretamente aqui dessa implementação. Então isso comprova mais uma vez que nossa arquitetura está muito ruim e nós não conseguimos substituir esse repositório aqui nos nossos testes, simplesmente porque o nosso user viewModel ele cria esse repositório internamente aqui, não permitindo que a gente forneça uma implementação fake, né, desse user repository. Então, vemos mais uma vez que a nossa arquitetura aqui ela realmente está falha nessa questão, né, de boas práticas e de tornar aqui o nosso aplicativo testável. Voltando aqui no nosso user viewModel test, a gente ainda consegue meio que driblar isso daqui, né, para poder fazer o nosso teste passar. E o que a gente pode fazer aqui? Como eu estou trabalhando aqui com o dispatcher main, né, e o nosso código está sendo executado no dispatcher main, eu consigo meio que avançar no tempo aqui para poder compensar aqueles 2 segundos. Então eu consigo verificar primeiramente que o meu username aqui ele contém o valor carregando e depois de 2, 3 segundos ele vai ter outro valor. Então como é que a gente testaria isso aqui no viewModel? A gente pode utilizar aqui o nosso main dispatcher rule. Então o que eu posso fazer? Primeiramente eu vou verificar se o valor que está sendo, que está no nosso estado é o carregando. Então vou digitar aqui carregando, 3 pontinhos. Depois eu vou chamar aqui o nosso main dispatch, vou chamar aqui o test scheduler.
E aqui eu posso avançar no tempo. Então eu vou chamar uma função chamada Advanced Time By. E aqui eu posso passar, né, a quantidade de milissegundos que eu quero avançar. Então eu vou avançar aqui 3.000 milissegundos, que representa 3 segundos, e assim dá tempo do nosso user repository terminar de executar esse delay aqui, para depois retornar aqui o valor para quem está chamando. Então agora, depois dessa linha de código aqui, eu posso simplesmente fazer um assert novamente para poder verificar se o valor que está no meu estado é o valor atualizado, e neste caso aqui vai ser o usuário padrão, né? Então, digitar aqui o usuário padrão para ver se ele completa para mim. Beleza, usuário padrão. Deixa eu só corrigir. E agora sim, vamos executar o nosso código. Aqui tem que colocar a anotação de experimental, né, do coroutines. Eu posso fazer isso daqui, sem problema nenhum. Agora, executando nosso teste, a gente vai ver que o nosso teste vai funcionar. Beleza? O nosso teste passou. Mas olha que trabalheira que a gente teve para poder conseguir executar um teste simples de ViewModel, né? Não é nenhum teste complicado, não é nenhuma lógica complicada. Olha só a trabalheira que eu tive. Eu tive que utilizar uma biblioteca de mock, né? Importar uma biblioteca de mock, que deixa o nosso projeto um pouquinho mais pesado. Imagina agora você numa pipeline, né? Executando esses testes aqui em produção na sua empresa, né? Consumindo recursos. Imagina que você tem, sei lá, centenas de testes ou milhares de testes unitários. E você tem uma dependência aí como o Mockito, e o Mockito tem que fazer o mock das dependências, e isso vai sempre custar um pouquinho mais, vai sempre demorar um pouquinho mais. Então, em termos de pipeline, de custos para a empresa, você pode ter aí alguns probleminhas, você conseguiria reduzir, otimizar esses custos, sem ter que fazer essa configuração aqui, que está sendo feita de forma desnecessária, justamente porque nós temos uma arquitetura ruim de testar. Tranquilo? Então, vamos parar por aqui. Nós tivemos muito trabalho para poder testar o ViewModel, com essa arquitetura. Agora o objetivo é nós refatorarmos o nosso projeto para poder tornar essa arquitetura aqui mais testável e, consequentemente, tornar o nosso projeto escalável com o tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, vai ser agora acessar o nosso user VModel, e eu não vou criar a instância aqui do nosso repositório diretamente. Eu vou receber uma instância desse repositório aqui no nosso construtor. Então, eu vou tirar esse contexto daqui, eu vou agora receber o nosso repositório, vou chamar aqui o nosso private val user repository, ou só repository, então repository, que vai ser do tipo user repository. Posso apagar esse código aqui e meu ViewModel continua funcionando normalmente. Agora vamos acessar o nosso main activity e vamos passar aqui agora o nosso repository. Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou instanciar diretamente aqui o nosso user repository. E o nosso user repository precisa receber aqui o nosso application context. Então já refatorei aqui a criação do nosso ViewModel. Vamos voltar aqui no nosso user ViewModel teste e agora temos que fazer uma substituição. Como eu não preciso mais, né, do contexto, na verdade eu preciso ainda do contexto, o que eu preciso fazer agora é o seguinte: o nosso user ViewModel precisa receber agora um repositório e não mais um contexto diretamente. Então aqui eu vou instanciar o nosso user repository e o user repository ainda assim precisa do contexto. Então veja que o contexto aqui ele ainda é necessário por causa do nosso user repository e ele ainda vai continuar trazendo problemas para a gente porque a gente não conseguiu simplificar em nada aqui os nossos testes. Executando novamente o nosso teste, ele vai executar com sucesso porque nós apenas fizemos uma melhoria bem rápida aqui. Só que para tornar nossa arquitetura melhor, né, e não termos toda essa complicação aqui, nós podemos ainda fazer alguns ajustes interessantes. O que a gente vai fazer? Aqui no User Repository, ao invés de passar a instanciar essa classe concreta diretamente no nosso ViewModel, vamos trabalhar com abstrações. Eu vou criar uma interface aqui para esse User Repository e a gente vai então fazer uma melhoria bem legal. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: aqui no User Repository eu vou renomear esse carinha, vou dar aqui um F6 para renomear. Eu vou chamar essa classe agora de User Repository Impl, já para poder ganhar um pouquinho de tempo. E agora eu vou criar aqui dentro do pacote principal uma nova classe e vou chamar essa classe de User Repository, que vai ser aqui uma interface. Agora eu vou apenas expor, né, essas mesmas funções que nós temos aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou colar essas funções aqui dentro. Vou só apagar aqui as implementações, porque aqui a gente tem apenas o nosso contrato. Vou apagar aqui essa implementação. Beleza, posso apagar aqui também esses imports. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Beleza, voltando ao nosso User Repository Impl, o que eu vou fazer agora é simplesmente, né, herdar aqui, implementar a nossa interface User Repository. Vou colocar aqui o nosso override. Vou colocar aqui o override também no Saver Username.
E agora sim, veja que interessante, né? Rapidamente fizemos uma refatoração e nós temos um código agora que é muito melhor, né, com relação aqui ao nosso repositório, simplesmente porque ele herda aqui agora de uma interface, e você vai ver qual é o benefício disso agora. Voltando aqui no nosso User View Model, ao invés de eu receber uma implementação concreta, agora eu recebo o nosso User Repository, ou seja, eu recebo uma abstração. E agora sim, o meu View Model, ele não conhece a implementação concreta do User Repository. Antes ele sabia, né, ele tinha conhecimento que o User Repository implementava esse armazenamento de dados utilizando o Shared Preferences, agora ele não conhece, ele conhece apenas a abstração, apenas o contrato. Se no futuro nós quisermos testar uma outra implementação, deixar de utilizar as preferências e utilizar o banco de dados, por exemplo, o nosso ViewModel não precisará sofrer nenhum tipo de alteração, né? Ele vai sofrer o mínimo de alteração possível, porque agora ele não depende mais de uma implementação concreta, tranquilo? Então, para manter o nosso projeto, agora fica muito mais fácil, porque a gente tem essa melhoria aqui. Agora, no nosso ViewModel, deixa eu só fechar aqui o nosso Gradle, a nossa Activity agora continua a mesma coisa, porque eu quero injetar aqui uma implementação do nosso User Repository Impli, só que a virada de chave acontece agora aqui nos seus testes, porque ele vai ficar muito mais fácil de ser implementado. E por que isso acontece? Porque nós não precisamos mais de ter toda essa complexidade aqui de ficar criando mocks, né, para o framework do Android. Eu vou já fazer o seguinte, eu vou excluir aqui todas essas anotações, tudo que é referente à biblioteca do Mockito, e a gente vai então simplificar bastante aqui os nossos testes, e a gente não vai ter mais essas complicações. Então, apagando tudo que é código referente ao Mockito, deixa eu apagar aqui, depois a gente mexe nessa parte aqui, e olha que interessante, ao invés agora de eu instanciar um User Repository Impli, né, que tem lá o delay do coroutines, que pode ter outras dependências, né, fontes de dados, que tornam o nosso teste cada vez mais difícil, então quanto mais dependências o repositório tiver, pior vai ser, né, de você utilizar e instanciar a implementação aqui do repositório diretamente nos seus testes. Agora, nós podemos criar um fake, né, desse repository, né? Como nós temos agora o nosso ViewModel dependendo da interface e não mais da implementação concreta, fica fácil agora de refatorar aqui o nosso teste. Você poderia utilizar na mesma biblioteca como o Mockito, como o Mock, para poder fazer o mock dessa interface e depois trabalhar, né, retornando os dados que você quer. Mas aqui eu quero te mostrar que você não precisa de depender de bibliotecas, né? Você primeiramente tem que saber como manipular tudo isso, né, na mão, né, sem depender de bibliotecas, e só depois que você entende, né, como que isso funciona, aí sim você pode utilizar uma biblioteca para poder, né, ajudar você aqui nessas implementações, mas eu super recomendo que você, né, tente primeiramente, né, sem utilizar nenhuma biblioteca, dependendo do tamanho do seu projeto, né, e depois você vai verificando aí a necessidade, né, de utilizar bibliotecas. Então, para você ver como é que funciona, eu vou então implementar aqui um mock do repositório. Então eu vou criar uma variável aqui chamada privateval, mock repository, né? Ou então mock user repository. E como nós temos que implementar uma interface, eu vou simplesmente implementar diretamente aqui essa interface. Eu vou chamar aqui um object. Eita, dá um Ctrl Z aqui, object. E eu vou então implementar o nosso user repository. E fazendo isso, olha que interessante, eu vou simplesmente aqui implementar aquela função de getUsername, a função de saveUsername, e beleza, deixa eu só corrigir aqui, mock user repository aqui vai ser igual, né? Vai ser igual, beleza. Agora sim, quando a gente chamar o getUsername, eu posso retornar o valor que eu quiser. Então, eu tenho um total controle aqui agora no meu teste, sem depender de nenhum delay e sem depender de nenhuma dependência externa. Então, a gente pode deixar o nosso mock aqui altamente configurável. Eu posso criar, por exemplo, uma variável privada aqui, chamar essa variável de username, iniciar ela com o usuário padrão. E agora, quando eu chamar o nosso save username nos nossos testes, eu vou simplesmente substituir o valor que está na variável username. E aqui no getUsername eu posso simplesmente retornar o nosso username, beleza? Agora sim eu posso pegar essa instância aqui do nosso mock user repository e passar ele diretamente aqui no nosso user view model, e veja como que o nosso teste ficou muito mais simples agora. E como nós não temos nenhum tipo de delay agora neste teste, porque nós estamos chamando o nosso mock user repository, chamando as funções dele de forma rápida, nós nem precisamos fazer essas verificações e nem avançar no tempo aqui mais. Então eu posso apagar esse código aqui, e quando nós chamarmos, né, instanciarmos o nosso ViewModel, isso vai ser tão rápido que não vai dar nem tempo do nosso username, né, passar o valor carregando aqui nos nossos testes. Então eu posso até excluir essa linha de código aqui, e veja como que o nosso código ficou muito mais simples agora, sem aquelas complicações que a gente tinha.
Agora, executando o nosso teste, a gente vai ver que ele vai funcionar normalmente agora, beleza? Então, nosso teste passou e veja que nós não temos mais aquela configuração mais complexa aqui, mais chata, né, do Mockito, só para poder mocar o framework do Android, beleza? Então é isso, e eu espero que você tenha curtido o conteúdo deste vídeo. Nós aprendemos aqui a refatorar um projeto, né, com uma arquitetura difícil de testar, uma arquitetura não tão boa, para uma arquitetura testável, uma arquitetura escalável. Vimos os problemas que a gente tem, né, ao tentar criar testes para uma arquitetura que não é tão boa. E assim você, né, consegue daqui em diante agora, né, entender um pouquinho melhor como que funciona essa parte dos testes, como que funciona essa questão de arquitetura testável. Eu espero que tenha ficado claro para você. É claro que podemos fazer algumas outras melhorias aqui, então isso daqui foi só para você ter uma ideia, né, de como que funciona. Às vezes você está enfrentando alguma dificuldade nos seus projetos, não está entendendo por que você não consegue testar, então você pode ter aí um problema de arquitetura, né? Você tentando testar essa arquitetura que não está boa, você vai esbarrar nesses problemas aqui na hora de criar os seus testes. Então, o mais certo é que você primeiro organize a sua arquitetura, refatore aos poucos, né, para torná-la testável e escalável, e só depois você implementar os testes unitários de maneira adequada, beleza? Então é isso. Deixa aí o seu comentário, né, se você tiver alguma sugestão de novos vídeos, deixa aí um comentário dizendo o que você achou deste vídeo e também compartilhe esse conteúdo para outros devs. Se inscreva se você não é inscrito e não esqueça de dar uma olhadinha aí no meu projeto Camp para você acelerar a sua carreira como dev Android, para você aprender muito mais coisas comigo, né, dentro deste projeto, dessa comunidade. Tranquilo? Então é isso, espero que você tenha gostado de coração. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!